Olá, o Live Entrevista hoje conversa com Márcia da Salada, uma empreendedora. Vamos conhecer sua história de vida, sua vida política e sua vida também como empreendedora. Renato, boa noite, um abraço. Betinha, um abraço também, seja bem-vinda. Renato é o homem dos amigos do bem. Em breve quero você aqui no Live Entrevista, tá bom, Renato? Já se sinta convidado. Boa noite, professor Arlindo. Olá, Márcia. Boa noite. Seja bem-vinda ao Live Entrevista. É todo meu poder participar dessa entrevista hoje contigo. Fico feliz, né, de poder estar participando dessa entrevista. Não nos conhecemos pessoalmente, mas pude apreciar alguns dos seus trabalhos, algumas entrevistas feitas anteriormente com algumas pessoas, e é bastante interessante trazer essa questão para o dia a dia das pessoas, para que elas possam ter uma opinião formada sobre determinados assuntos. Ô, Márcia, eu só peço um pouquinho aqui, a sua voz está chegando aqui baixinho, seu som está chegando baixo. Tá melhor agora? Continua baixo. Deixa eu ver aqui. Hum, Mandar uma boa noite para Leandro Lubritintas, que foi uma das pessoas que... Melhorou agora a voz? Continua baixo, mas vamos prosseguir. Você está me escutando bem? Tô te ouvindo bem. Agora é que, Já na mexi verdade, aqui no meu aparelho. tá baixo para as pessoas que vão lhe escutar. Certo. Ah, tá bom, melhorou agora. Tá bom. Márcia, primeiro eu quero lhe agradecer demais por ter aceitado o convite e participar aqui, para a gente conversar. De antemão, assim que eu enviei o convite para você, Leandro Lubrititas, aqui de Vazia Nova, sugeriu, passou seu contato, aí eu entrei em contato com você e de imediato você aceitou, e eu agradeço demais. Contribuir aqui com esse projeto, que na verdade é um projeto pessoal meu. Eu não sou jornalista, mas eu tento levar informações e conscientização às pessoas e fazer com que as pessoas também se mostrem e que a sociedade também conheça algumas pessoas e o que elas pensam. Então, muito obrigado mesmo, de coração, por você estar aqui conversando com a gente. Maravilha, obrigada. Eu que agradeço pelo convite de poder mostrar o meu trabalho, né? E fazer com que as pessoas conheçam um pouco de quem é Márcia da Salada, né? Que é o nome que foi adotado pela população aqui da área em qual eu atuo, né? Que são os bairros aqui de João Pessoa. Márcia Cavalcante, conhecida como Márcia da Salada. Era O exatamente, prazer é todo meu. era exatamente isso que eu ia perguntar. Todos nós temos uma história. Então, nos conta um pouco quem é você. Quem é, primeiro, Márcia Cavalcante? Bom, Márcia Cavalcante é uma pessoa que trabalhou durante um longo tempo como balconista de loja de ferragens. Leandro me conheceu lá, justamente exercendo a minha profissão como vendedora de balcão. Somos amigos de longas datas e tivemos o prazer de nos reencontrar o ano passado durante o processo de campanha eleitoral. Então, trabalhei durante esse um bom tempo, mais de 10 anos em loja de ferragens, material de construção, e surgiu o desejo de cursar uma faculdade, né? Aí fiz a questão do Enem, prestei o Enem, consegui passar para fazer o ProUni, fui para a FPB exercer o curso de marketing, passei 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, na verdade, cursando o curso de marketing. E após o término do curso de marketing, eu aproveitei e cursei o curso de pós-graduação em gestão de pessoas, um MBA. Já na tentativa de galgar outras oportunidades relacionadas ao mercado de trabalho.
Então, quando eu saí da Mega Nordeste, que foi a loja de ferragens da qual eu trabalhei durante um bom tempo, eu fui administrar uma empresa em Cabedelo, cheguei a administrar durante um bom tempo, e saindo de lá, saí da empresa e busquei outras oportunidades no mercado de trabalho. Não fui bem aceita pelo mercado de trabalho. Cheguei a trabalhar em outras empresas por um curto prazo, infelizmente, mas eu não desanimei. E aí foi quando surgiu o desejo de começar a empreender, me tornar empreendedora. Né? Isso eu já fazia desde criança, quando tinha bastante manga, época de manga na minha residência, e a gente saía vendendo manga pelas ruas do bairro. Que eu sou nascida e criada no bairro da Ilha do Bispo, né? E então, moradora de periferia, conhecendo as dificuldades do bairro do qual eu morava, mas chegava aquele período que você queria ter um dinheiro extra para ajudar na renda familiar e até para comprar algo que você desejasse, agregar de valor. Então, saí das empresas, parei de trabalhar para terceiros e decidi trabalhar por conta própria como empreendedora. Só que aí ainda eu não sabia em que investir. Não tinha ainda esse pensamento de como conseguiria investir em algo. E desempregada já há 1 ano e 8 meses, com uma filha para criar, as responsabilidades da casa todinha sobre a minha pessoa. Só para salientar, cursei 2 faculdades, carregando minha filha para a instituição. Não morri por isso, nem minha filha morreu. Pelo contrário, consegui concluir minha faculdade com muito orgulho. E às vezes as pessoas costumam dizer, não, não vou cursar a faculdade porque eu tenho uma filha, porque eu tenho um filho. Nossa, isso aí me deixa bastante triste. Porque eu acho que quando você quer algo, você tem que ir atrás, você tem que ir à luta. Você não pode desistir em relação aos obstáculos. Isso não é motivo para desistência. Então, cheguei a fazer 2 faculdades e quando passei esse longo período desempregada, me veio o desejo de desenvolver uma atividade comercial, de me tornar empreendedora e pedir a Deus sabedoria, que Deus me instruísse, que Deus me colocasse no lugar que Ele quisesse que eu estivesse e não no lugar que eu gostaria de estar. Então, foi aí que eu pensei, Deus foi o meu ouvido, vai vender salada de frutas. E eu fiquei pensando, meu Deus, vender salada de frutas nas ruas, arrastando um carrinho. E aí eu fiquei preocupada com essa questão, porque o desejo da minha família é que eu voltasse a trabalhar nas empresas, uma vez que eu tinha 2 currículos, formada, pós-graduada, então a família queria que eu voltasse a atuar nas empresas. Mas aí eu fiquei pensando, não, eu vou iniciar a atividade de salada de frutas, e todo mundo dizendo, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. Mas a primeira pessoa que tem que acreditar é você mesmo. Se você não acreditar no seu potencial, no seu desejo de conquista, você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, foi a partir daí que eu recebi, né? Estava desempregada, recebi uma caixa cheia de frutas. Parece que tudo estava nos planos de Deus. E tudo sempre esteve nos planos de Deus. Quando eu recebi essa caixa de frutas, eu fiquei pensando, meu Deus, será que é verdade? Eu vou sair para vender salada de frutas? É isso que tu queres de mim, Senhor? Porque eu pensava, não, vou ter uma loja de roupa, vou ter uma loja de cosméticos, qualquer outra atividade, menos estar na rua arrastando um carrinho de salada. E aí foi quando ganhei essa caixa de frutas e fiquei preocupada porque eu não tinha o dinheiro para comprar os descartáveis, que era o potinho, a colher, o guardanapo, para atender um cliente como deveria ser recepcionado o meu produto. Não tinha o isopor também. E aí chegou uma senhora lá em casa, eu estava precisando comprar banana, fui comprar e estava fechado o local. Eu disse, não, por isso não, eu tenho 5 palmas de banana. Leva 2. Ela olhou para mim, não, porque você precisa, estar desempregada, está passando por dificuldade. Mas é aquela coisa, quando você doa de coração, Deus te abençoa. E aí eu disse para ela, não leve, botei 2 palmas de banana numa sacola, ela levou. Não deu meia hora, meu celular bicou. E na época, os bancos estavam em greve, isso foi em outubro de 2016. E aí, quando meu celular bipou, eu olhei, R$ 89,76 na minha conta tinha entrado. E aí eu fiquei preocupada, isso foi alguém que depositou errado na minha conta. Minha preocupação era querer devolver o dinheiro para a pessoa que depositou errado. Só que os bancos em greve, eu não conseguiria fazer isso de imediato. Aí eu disse, eu vou fazer o seguinte, já que esse dinheiro entrou na minha conta, eu vou comprar os descartáveis, vou comprar o isopor, vou começar a vender o meu produto. E assim que os bancos saírem de greve, essa pessoa que depositou errado deve me procurar para eu ressarcir ela desse valor. E aí
comprei o isopor, comprei os descartáveis, produzi a salada, saí com 20 saladas no meu primeiro dia de vendas. Fui lá para a Praia do Sol. Peguei minha filha, coloquei do lado, peguei o isopor, as 20 saladas, saí para lá. E aí eu pensando, meu Deus, abençoa para que eu consiga vender, porque eu estava precisando. E aí fui para a Praia do Sol vender essas saladas. Cheguei lá com pouco tempo, antes do meio-dia, consegui vender todas as 20 saladas, cada uma R$ 3, quer dizer, voltei para casa com R$ 60. Aparentemente, R$ 60 para quem tem muito não é nada. Mas para mim, que não tinha nada, era muito. Então, foram os R$ 60 mais preciosos da minha vida. Porque foi com esses R$ 60 que eu começava a escrever uma história para mim, né? Então, no dia seguinte, preparei mais 30 saladas, que 20 foram poucas, saí novamente para a Praia do Sol. Vendi mais as 30 saladas. E aí eu disse, não, vou ficar trabalhando só sábado, domingo e feriado nas praias para vender. Aí algo me tocou e disse assim, não, você vai vender todos os dias. Todos os dias você vai sair com uma demanda de salada de frutas e você vai vender essa demanda de salada de frutas. E aí eu, de manhã, fazia minhas obrigações domésticas, cuidava da minha casa e toda tarde eu organizava meu isoporzinho e saía para vender salada de frutas no bairro do Valentina, aqui em João Pessoa. E comecei a vender e eu fui vendo que as pessoas iam divulgando, e todo mundo ia falando do meu produto. Ah, a menina vende salada de fruta, todo mundo gosta e tal. Porque a minha salada de fruta eu resolvi fazer um diferencial. Quando eu comecei a vender, não era só a salada de fruta com leite condensado. Eu disse, não, eu vou pesquisar na internet o que é que as pessoas usam lá fora, no sul, o que é que eles agregam de produto diferenciado para atrair o cliente. Então, assim, era a questão do oferecer custo-benefício ao cliente. Então, eu colocava granola, o leite condensado, a farinha láctea, o mel, e aí comecei a sair com esses outros ingredientes na salada de fruta. Então, aquelas pessoas que costumavam comprar só a salada de fruta com leite condensado, elas esperavam passar a salada de fruta com a granola, farinha láctea, o leite condensado ou a opção do mel. Então, fiz o meu diferencial. E aí comecei a vender, foi ampliando, 50, 60, 70 salada, 80, todo dia eu saindo para vender e as pessoas sempre pedindo mais, eu não conseguia nem fazer o bairro do Valentino todo, na metade do caminho a salada acabava, eu tinha que voltar para casa porque não tinha produção suficiente para atender a demanda. Então foi daí que surgiu, só que as pessoas não sabiam o meu nome. Eu passei durante muito tempo sendo conhecida por todo mundo, isso desde 2016, até mais ou menos março de 2020, abril de 2020, sendo conhecida apenas como Menina da Salada. As pessoas não sabiam o meu nome, era só Menina da Salada. E aí, o ano passado, surgiu a oportunidade de disputar as eleições eleitorais aqui em João Pessoa. E aí, um dos meus assessores, Pastor Neto, que até está participando da live conosco, ele disse, por que não agregar o seu nome? Márcia da Salada. E aí foi quando eu disse, realmente, vamos colocar o meu nome na campanha eleitoral, Márcia da Salada. E aí começou-se a divulgar o meu nome verdadeiro, para que todo mundo soubesse que eu tinha uma identidade. E hoje eu levo essa minha identidade para todo canto, porque eu não sou conhecida como Márcia Cavalcante, nem mais como Menina da Salada. Eu sou conhecida como Márcia da Salada. Então foi a partir daí que surgiu esse nome de Márcia da Salada. O ano passado também participei de um documentário, juntamente com Cícero Moreira, para a TV Tambaú, em fevereiro do ano passado. Esse documentário foi ao ar para toda a Paraíba no mês de fevereiro, dia 16 de fevereiro, e dia 8 de março, 8 de maio do ano passado. Então, para mim foi muito gratificante poder fazer esse trabalho, poder contar a minha história e ser exemplo para outras pessoas. Antigamente, eu carregava meu carro sozinha nas ruas. Dificilmente eu encontrava alguma mulher disposta a fazer o que eu faço, né, até hoje. E hoje em dia eu encontro várias amigas, várias mulheres que também passam pelo mesmo processo de andar nas ruas arrastando um carrinho, seja com salgado, seja com caldinho, seja com café, com chá, com bolo. Então, assim, elas olham para mim e dizem, você se tornou uma inspiração para nós mulheres que não tínhamos de onde tirar uma renda para pagar e honrar com os nossos compromissos. Então, todo mundo começou a fazer as mesmas coisas que eu fazia a partir da minha história. Então, eu fico feliz em poder ter agregado isso às pessoas e poder ter me sentido valorizada por meio delas e ter sido uma inspiração para que elas tivessem uma história diferente.
E o que mais me impacta, assim, me deixa impactada com tudo isso, é que quando eu me candidatei a vereadora, as pessoas sempre olhavam para mim e diziam, mas é só uma vendedora de salada de frutas, porque a impressão que as pessoas têm, a ideologia que as pessoas carregam é que, ah, não, é catador de reciclagem, é vendedor de picolé, é vendedor de salada de fruta, é vendedor de manguzá. Aí acredita que você, por ser algum vendedor ambulante, você não tem o direito de ter um nível superior ou de ser um pós-graduado, que é isso que as pessoas não tinham a visão ao meu respeito. Então, isso aí dificultou muito a minha campanha eleitoral, porque quando eu fazia campanha, as pessoas diziam, mas ela se expressa bem, ela fala bem, e é uma vendedora ambulante. Aí até fiz um vídeo na época que viralizou, eu falando a respeito da questão do valor destinado em campanha eleitoral. Quanto muitos políticos já foram eleitos em outras campanhas e ganham um valor exorbitante para participar de campanha, porque já foram eleitos em campanhas anteriores, e você, por ser um morador de periferia e está disputando uma eleição pela primeira vez, eles não deixam que você apareça para as comunidades, que você apareça para o povo. Eles te inibem, de certa forma, de ganhar o recurso partidário para fazer uma campanha de igual para igual com aqueles que já sentam naquelas cadeiras. E aí eu fiz um protesto, fiz um vídeo falando a respeito, e todo mundo dizia assim, e me emocionei nesse vídeo, professor, vale salientar isso. E aí chegou uma pessoa para mim e disse assim, olha, teu vídeo ele ficou bacana, ficou legal, só que ele passa a impressão de que você é uma coitadinha. E aí chegaram para mim e disseram, mas ela é uma coitadinha? Vende salada de fruta e se expressa muito bem. Só que a pessoa que disse isso não sabia que, por eu ser uma vendedora de salada de frutas, eu sou formada e sou pós-graduada, coisa que a pessoa, infelizmente, não era. Tá entendendo? Márcia, você se coloca já como empreendedora, algumas pessoas podem achar até pejorativo, vendedor ambulante, mas eu considero empreendedorismo, e também não é nenhum demérito a pessoa ser chamada de vendedor ambulante, isso não é demérito para ninguém. Mas, na sua visão, quais são as principais dificuldades que um empreendedor encontra no Brasil? Para colocar a sua ideia à frente, sua ideia em prática. As maiores dificuldades que nós empreendedores enfrentamos hoje, atualmente no Brasil, é a falta de poder aquisitivo por parte da classe consumidora, né? Você sabe que o que estamos enfrentando no Brasil não tem sido fácil, essa questão da pandemia. Então, as pessoas perderam o poder aquisitivo. Quando eu falo do poder aquisitivo, é que as pessoas têm o desejo de comprar, mas não têm o dinheiro atualmente para investir naquilo que elas querem comprar. De certa forma, a pandemia ela trouxe para o país uma certa dificuldade econômica na mão das pessoas que tinham condições antes. É tanto que as empresas estão realizando aí um alto índice de demissões do quadro de funcionários, outras estão até reduzindo a carga horária desses funcionários, pedindo para que eles permaneçam nas empresas trabalhando uma carga horária menor para receber menos, tá entendendo? Para que não venham a demitir o quadro de funcionários. Então, a dificuldade é justamente essa atualmente, é a questão do poder aquisitivo que as pessoas tinham em meses anteriores, anos anteriores, e desde o ano passado, essa dificuldade vem alarmando cada vez mais. O desejo das pessoas comprarem continua, mas a questão do poder aquisitivo do dinheiro para facilitar essa compra tem dificultado tanto o comerciante ambulante como qualquer outro comerciante que vem atuando na área comercial, tá entendendo? Antigamente, a questão do vendedor ambulante, ele enfrentava as dificuldades de ter a conquista, porque assim, você tem que conquistar o cliente, você tem que fazer parte do dia a dia do cliente, você tem que saber se comunicar com o cliente corretamente para que o cliente sinta segurança em você para adquirir o teu produto. E na maioria das vezes o vendedor ambulante, ele não tem essa experiência, ele não sabe abordar o cliente. E nem muitas vezes ele procura se inteirar de órgãos governamentais, tipo um SEBRAE ou qualquer outro órgão que venha favorecer esse curso de capacitação e qualificação para que ele consiga atingir essa meta. Tá entendendo? Às vezes o tom de voz, a forma que você se expressa, como você aborda o cliente, tudo isso influencia no seu contato direto com o cliente. Antigamente a dificuldade era essa. E aí imagina, juntando essa dificuldade que nós tínhamos, que as pessoas tinham anteriormente como vendedor ambulante, trazendo para a realidade hoje.
tá entendendo? Da questão do poder aquisitivo do consumidor final adquirir o produto. E agregando essa questão à falta de investimento, muitas das vezes, dos órgãos governamentais em favorecer esses comerciantes ambulantes. Porque eles acreditam que comerciante ambulante não tem credibilidade. É alguém que está hoje aqui, hoje ali, pode investir hoje, amanhã pode mudar de ideia, não querer mais investir, arrumar um emprego de carteira assinada, e aquele dinheiro que foi investido no comerciante ir por água abaixo, no vendedor ambulante ir por água abaixo. Então, eu penso assim, falta muito da parte governamental procurar conhecer a realidade de cada um, procurar fazer uma triagem, tá entendendo? Para poder conhecer a dificuldade e a realidade de cada pessoa, para poder trazer investimento e mudar essa realidade. As pessoas estão desempregadas por quê? Estão desempregadas, na maioria das vezes, porque não tem oportunidade de alguém que as incentive a desenvolver algum tipo de atividade comercial. Então, para que isso ocorra, é necessário que as classes políticas, a classe governamental, traga esse incentivo para essa população. E quem é que pode trazer esse incentivo? É quem está dentro das comunidades, que conhece a periferia, que conhece a realidade das pessoas. E muitas das vezes eles não dão essa oportunidade de você que mora dentro da periferia levar essa visão para dentro de uma Câmara Municipal, agregada a um vereador, agregada a alguém que possa trazer inovação, ideias. São muito restritos, porque as ideias que eles criam, as leis que eles criam, na maioria das vezes, procura ter uma visão que eles analisam, uma visão analítica deles, mas não a verdadeira realidade que nós que estamos aqui e pretendemos ampliar o nosso campo de visão em relação ao comércio, desenvolver uma atividade ou manter essa atividade, temos atualmente. O Leandro Lubritintas ele tá realçando a questão da alta carga tributária que nosso país e especialmente também nosso estado ele vive, né? O nosso país é um país altamente tributável, quem paga é o consumidor e os pequenos, sempre é isso que acontece aqui no Brasil. Ô, Márcio, há mais de um ano nós vivemos numa pandemia que já ceifou centenas de milhares de vidas. É, e algumas medidas foram tomadas pelos governantes. Como você viu essas medidas tomadas por governadores e prefeitos, que impactou sensivelmente a vida de todo mundo, mas especialmente a de comerciantes, que é a primeira leva que foi fechada. Como você vê essas medidas? Exatamente, assim, na verdade existe uma grande divisão de águas em relação à questão política, porque vivemos um processo em que a categoria política ela não está unida. Independente de qual partido seja, o presidente, o governador, o prefeito, eles têm que aprender o seguinte, que a união ela faz a força, nesse momento tão difícil que o país vem enfrentando. E o que é que acontece? Geralmente, o presidente, nosso excelentíssimo presidente tem uma opinião, o nosso excelentíssimo governador tem outra, os prefeitos já trazem outra opinião em relação ao fato da pandemia. Então, o que é que acontece? Isso acaba criando divisões. E criando essa divisão não vai favorecer a população, que é quem mais está precisando no momento. Então, quando eles acabam trazendo todo esse patamar de dificuldade para a realidade da gente, que realmente está precisando ser beneficiado, como você mesmo falou, foram inúmeras pessoas que perderam a vida. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de políticos que sejam atuantes e que entendam a realidade da população. Aí, quando a gente traz para essa realidade, são criados decretos. Esses decretos, eles vêm cada vez mais sendo ampliados, critérios que vai dificultando a gente, comerciante, precisa trabalhar. Eu vivo essa realidade todos os dias. Então, o que é que acontece? Decretaram uma semana praticamente de feriadão. Tudo bem, feriadão. Mas as pessoas, mesmo sendo feriado, quem precisa pagar as contas, estavam trabalhando em anos anteriores. Nunca deixaram de trabalhar. Eu digo isso porque durante esse período de 4 anos que eu trabalho nas ruas, era feriado da cidade, mas as pessoas estavam trabalhando no seu comércio. Era feriado de 21 de abril, Tiradentes, mas as pessoas estavam trabalhando nos seus comércios. Decretou feriado, decretou. Mas as pessoas conhecem a necessidade delas mais do que ninguém em pagar suas contas. É injusto o que tem sido feito em relação a fechar os comércios? Tá entendendo? Agora, existe a necessidade de frear o vírus no momento. Lógico que existe. Mas a gente não pode trazer isso para a realidade das pessoas que realmente estão precisando honrar com seus compromissos. Aí dizem, não, vamos levar essa questão
para manter só comércios essenciais, supermercados, padarias, farmácias, mas, na minha opinião, toda e qualquer atividade que tem por obrigação e objetivo levar o sustento para a família, toda ela é considerada atividade essencial. Não existe isso de dizer, porque o dono da panificadora tem conta para pagar, mas aquele cidadão também que vende roupa tem contas para pagar, como qualquer outra pessoa. Então, assim, a gente precisa alinhar essas questões e deixar bem claro que todo mundo tem a dificuldade de estar passando por essa fase difícil que o Brasil vem enfrentando. Agora, como é que a gente consegue conciliar essas questões? Tá certo, é feriadão, as pessoas estão precisando trabalhar. Passo nos comércios, vejo as pessoas com meia porta. Às vezes até estão com a porta baixada e quando eu bato lá para oferecer o meu produto, que é a salada de fruta, eles ficam com medo de abrir e de repente passar um carro da fiscalização e eles serem notificados. Então, existe esse critério. Vamos deixar as pessoas trabalhar, mas vamos intensificar a questão das pessoas que estão fazendo festas por aí, criando aglomerações, aí aborda o comerciante que precisa trabalhar, mas não intensifica a questão dos cuidados nas agências bancárias que está lá superlotada, nas casas lotéricas que estão superlotadas, na questão, essa semana, da distribuição do peixe, a multidão de pessoas enfrentando filas no sol, esperando receber 1 quilo de peixe para levar para casa, para poder botar amanhã no fogo para sexta-feira santa. Então, tudo isso aí tem que ser analisado. Então, será que as pessoas só vão pegar Covid no comércio, trabalhando, tentando honrar com seus compromissos? Aí quer dizer que quem está no banco não pega Covid. Quem está lá na fila da casa lotérica não vai pegar Covid. Então, são essas coisas que nós precisamos abordar com a classe política e verificar os interesses próprios deles. Nós precisamos alavancar a economia do nosso município, do nosso estado, do nosso país, mas não é com as portas fechadas que a gente vai conseguir fazer isso. Aí eu digo isso porque tem panificadoras que eu vou comprar, tá lá, todos os funcionários sem máscara. Mas eu vou na loja de roupa e encontro lá o dono da loja com a máscara, com álcool em gel na entrada da porta, preocupado em eu ter que ser bem atendida, cuidar da minha higiene também, para quando eu chegar, passar o álcool em gel na minha mão e estar devidamente com a máscara. Mas na panificadora, na maioria das vezes, que é um trabalho essencial, eu entro e saio sem máscara e os funcionários sem máscara e sem álcool em gel. Justifica? Eu acho que essa questão deve ser um cuidado de todos. Se nós queremos combater esse vírus para voltarmos a ter uma vida ativa, uma vida normal, nós temos que ter esse cuidado de cada um cumprir com suas responsabilidades. Não é jogar a responsabilidade só para a questão governamental, não para a questão do dono da loja, não para a questão do funcionário. Todo mundo tem que fazer a sua parte. E como é que faz a sua parte? Todo mundo se precavendo e tendo os devidos cuidados. É até uma falta de respeito. As pessoas em pleno processo de pandemia decretam um feriadão, mas você vai nas praças, tem pessoas nas praças. Você vai em um parquinho de praça, tem pessoas naquele parquinho. Será que aqueles equipamentos foram higienizados? Será que ali onde as pessoas estão não podem pegar Covid? Tem pessoas nas praias. Não, mas o Tambaú, Cabo Branco, está fechado. Pode até estar, mas tem praias que têm acesso à estrada de barro, que muita gente conhece, que você vai e tem pessoas lá tomando banho normalmente, frequentando com a família. Então, tudo isso aí tem que ser analisado e intensificado. O que é que realmente a classe política está querendo? Se é para realmente fechar, então que feche e todo mundo procure se isolar e cumprir com o seu papel. Mas fechar para quem quer trabalhar e deixar as pessoas aproveitando o feriadão em praia, em festinhas particulares e deixando que a população continue se contaminando, aí é uma tremenda falta de respeito. Márcia, agora, você não acha que muita gente deve fazer uma meia-culpa? Eu digo isso porque durante as eleições a classe política aglomerou. Nas festas de finais de ano, uma grande parte da população aglomerou. Festividade do carnaval, aglomerações. Na verdade, não foi nem o feriado, que foi o contrário. O pessoal deveria estar trabalhando, mas houve aglomerações. E também não tem a meia culpa dos comerciantes, uma grande parte dos comerciantes, que também não cumpriram os protocolos devidos durante aquelas... Porque eu digo isso, Márcia, porque quando o governo flexibilizou, a gente ia no comércio, na padaria, tinha o álcool, você só entrava de máscara, tinha que higienizar as mãos.
com o tempo foi ficando esculhambado, que as pessoas, os comerciantes não se preocupavam mais, você já entrava sem máscara, não tinha mais o álcool. Eu fui no banco, por exemplo, eu fui no Banco do Brasil, que deveria, é uma entidade pública de grande porte, e não tinha o álcool para você higienizar as mãos. Então, todos não têm culpa nesse recrudescimento da pandemia? Exatamente, é isso, essa questão. As pessoas têm a mania de agregar essa culpa só à classe política, tá entendendo? Porque agora estamos vivendo uma fase difícil, da qual fomos obrigados a fechar durante uma semana. Mas aí as pessoas se descuidaram durante esse período. A maioria das pessoas tem buscado justamente arrumar culpa numa demanda, quando na verdade todo mundo deveria atribuir a culpa a si mesmo, tá certo? Hoje o comércio está nessa situação difícil porque as pessoas se descuidaram e na maioria das vezes deixaram essa questão passar batida. Ah, não, vamos andar de forma aleatória, não vamos usar álcool em gel, não vamos usar máscara, isso não é necessário. Eu digo isso porque eu vi muita gente. E quando você cobra, as pessoas olham para você e falam assim: ah, isso é ignorância, não precisa disso, essa fase já está passando. Só que aí voltou novamente essa fase. E quem é penalizado é quem precisa trabalhar. É como eu te falei, você, na maioria das vezes, essencial a panificadora. O governo decretou como serviço essencial, quando, na verdade, todos os serviços são essenciais. Aí você chega na panificadora, tá lá o atendente sem máscara, sem o uso de álcool em gel, aí você chega, é atendido por ele. Mas eu chego na loja de confecções lá do meu cliente, que compra minha salada, tá lá, ele preocupado, usando álcool em gel, usando máscara, devidamente cobrando até dos clientes dele que vão até a loja dele, mas ele está pagando pelo erro daquele que não se preocupou em usar. Tá entendendo? Então, existe esse contexto. Aí as pessoas geralmente dizem, não, mas o isolamento social, ele não vai resolver o problema do Covid de imediato. Só que as pessoas deixam de entender o seguinte, que quando cria-se o isolamento social, para manter as pessoas em casa durante um determinado período, elas se esquecem que não é na intenção de eliminar definitivamente o vírus, porque é algo que vem durante um ano e a gente não conseguiu acabar definitivamente. É justamente no intuito de fazer com que esse gargalo da saúde seja desobstruído, que essa fila de espera por pessoas que estão ali precisando de um atendimento hospitalar, de uma UTI, possam ser atendidas. Então, é uma tremenda ignorância. As pessoas dizem, não, mas isso aí não vai acabar com isso. Realmente não vai. Mas a intenção é diminuir esse fluxo de pessoas que estão sendo contaminadas para que, pelo menos, elas consigam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde de forma coerente, que tenha espaço num sistema, numa UTI, para que as pessoas possam realmente ser atendidas. E não é isso que está acontecendo. A gente vê as pessoas muito despreocupadas disso. Ah, não, estamos num processo de feriadão, vamos todo mundo sair, vamos passear. Mas se esquece daquele pai de família que precisa estar no comércio todo dia ganhando seu dinheiro, e se ele, por um acaso, contaminar o avô, a avó em casa, a mãe, o pai em casa, na maioria são jovens, né? Que colocaram essa mentalidade na cabeça deles no ano passado, no início desse processo do vírus no nosso país, que não contaminava crianças nem jovens, porque tinham imunidade boa. Só que esse patamar já acabou. Eu digo isso porque eu frequento praticamente todos os dias o hospital infantil e tem lá um monte de criança com 3 semanas de nascida entubada. Então, eles não visualizam isso. Então, tinha essa mentalidade, impregnaram isso na cabeça deles, só que eles saíam e continuam saindo e trazendo para dentro de casa o vírus. Então, é essa a preocupação. Agora, claro que penalizar a questão do pai e da mãe de família que precisa trabalhar de forma íntegra, de forma honesta, para levar o sustento para casa, fechando tudo, e esquecendo que eles precisam trazer o sustento para casa, é desumano. Aí é que a classe governamental tem que intensificar a fiscalização de chegar de surpresa em determinados ambientes e ver quem realmente está cumprindo os critérios de normas para que isso seja mantido e até venha diminuir os casos, realmente compete a classe governamental. Porque só investir em questão de campanha televisionada, em campanha de meio de comunicação, não tem resolvido o problema. As pessoas colocam sempre na cabeça, isso não vai acontecer comigo, né? Só que tem pessoas que perderam 3, 4, 5 pessoas da mesma família com o vírus. E isso pesa muito quando a gente começa a falar. Antes de fazer a pergunta, lembrando as pessoas
que as lives elas ficam disponíveis no IGTV e no canal Cipuada Nordestina. Então, aquelas pessoas que ainda não são inscritas no canal, vão lá e se inscrevam no canal. Em vez ou outra tem uma cipuada no político, errou comigo, é cipuada no lombo e não tem boquinha, não. Ô, é massa, mas e como você viu a politização, infelizmente, da pandemia? A politização, eu digo, em todos os níveis, a gente não pode excluir nenhum, mas infelizmente houve essa politização. Como você viu e vê isso ainda? É algo complicado, né? Porque é uma fase que não sabemos quando é que vai passar na sociedade e quando é que isso vai amenizar, né? A única coisa que nós sabemos é que todos os setores eles estão sendo afetados de modo geral com essa questão da pandemia. E o setor que mais tem sido afetado é o setor de turismo e o setor de eventos. São os setores que foram um dos primeiros a terem que parar de atuar nas suas atividades e com certeza serão os últimos a poderem voltar a atuar nas suas atividades. E aí surge essa preocupação porque começa agora a movimentação de querer que essas atividades voltem. Realmente, todos precisam que as suas atividades voltem ao normal. Mas será que pelo momento que estamos passando tão difícil, aquele comerciante que está lá no meio de feira, vendedor ambulante, aquele dono de loja, de um sapato, de confecções, será que ele também não seria penalizado se esses eventos voltassem agora de imediato a atuarem, né? Eu acredito que deve haver uma certa restrição e que deve voltar sim, mas de forma compassada, delimitando certos critérios para que venha favorecer a todos, que todos possam ter uma vida normal, trabalhar e até criar, por parte do legislativo, medidas de leis que possam favorecer essa categoria, uma vez que eles estão sendo a categoria mais penalizada. Só que aí a gente espera que tudo isso venha se resolver da melhor forma possível, porque foram muitas perdas, tanto perdas de vidas como perdas financeiras, comércios que desde o ano passado eu vi comerciantes trabalharem, até agora eles não voltaram à ativa, os comércios fecharam definitivamente e eles estão aí sem conseguir voltar à atividade porque não tem capital de giro para retomar as atividades. Então isso aí dificulta muito. Mas isso não quer dizer que a classe política deixe de assumir seu compromisso em meio a isso. Eles têm que assumir, sim, eles têm que buscar um meio de trazer propostas e ideias para a população retomar suas atividades. Que é isso que nós não temos visto. Nós vimos o ano passado o órgão governamental SEDUB chegando nas feiras, quebrando banca, destruindo tudo, levando mercadoria, deixando pai e mãe de família completamente sem trabalhar. Se ele não tiver uma renda extra para retomar essa atividade, que não foi nem um pouco preocupante para a classe governamental, procurar saber se aquele cidadão que teve a banquinha dele tomada, as frutas jogadas, se realmente ele tinha dinheiro para retomar a atividade dele quando as atividades voltassem ao normal. Então, estou aí, passando nas ruas e vendo que tem vários comerciantes que não voltaram, que quebraram definitivamente suas atividades. Então, essa é a preocupação, para que as pessoas possam retomar. Claro que não vai passar esse problema da noite para o dia. Tá aí as vacinas, somos o 5º país que mais tem vacinado pessoas, principalmente porque a gente tem buscado cada vez mais pressionar a classe política, indo em redes sociais, cobrando para que eles tenham essa atitude, porque se fosse depender deles, particularmente, acho que não estaria muito a fim de que isso fosse solucionado, né? Tem que cobrar mesmo dos órgãos públicos, dos órgãos competentes. E aí uma boa parte da população já sendo vacinada, mas aí a gente fica naquele dilema. Estão sendo vacinados? Estão, mas os cuidados eles têm que continuar. Ele tem que permanecer. Né? Aí tá mais de 70 mil pessoas que foram vacinadas e ainda não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Isso é um histórico alarmante, porque tomaram a primeira vacina, mas se não tomarem a segunda vacina, que é para efetivar realmente a imunização, o que é que pode ocorrer? Essas pessoas podem voltar até a ter uma doença qualquer novamente, a adquirir o vírus, porque não terminou o processo de vacinação. E aí a gente percebe que as pessoas não são preocupadas com isso. As pessoas, elas sentem a dor na hora e depois que passa é como se nada tivesse acontecido. É algo muito fútil e deixam despercebido a critério apenas de querer culpar um ou outro pela responsabilidade que foi sua, né? E ficam aí os jornais, os meios de comunicação convocando as pessoas a tomarem a vacina, desde que quando elas tomam a primeira vacina, elas já saem de lá com um documento datado
da segunda dose da vacina, e nem isso elas atentam para ter que se preocupar em tomar. Por que Márcia da Salada ingressou na política partidária para uma vaga de vereadora na cidade de João Pessoa? Bom, eu ingressei na questão da campanha política porque eu conhecendo a realidade dos moradores de periferia, eu queria dar a opção a eles de não votar apenas em candidatos que eles ouvem falar a cada 4 anos, pessoas que não conhecem a realidade dos moradores de periferia, que não vivenciam na pele as dificuldades econômicas, a falta de inclusão social, a falta de respeito. E aí procurei fazer minha parte, né, para que eles tivessem mais uma opção de voto, não votar nas mesmas pessoas que já estavam lá e que tanto eles reclamavam que não tinha feito nada pela população, mas isso aí não me deixa nem um pouco desanimada, né? Eu fico feliz porque foram 473 votos, votos de pessoas que eu posso dizer que são pessoas amigas, pessoas que confiam no meu trabalho, que acreditam no meu potencial, que conhecem a minha história e buscam cada vez mais assim me incentivar. Tem deles que falam, vai disputar a eleição para deputado estadual que vai dar certo. Mas eu acho isso um pouco muito distante ainda da minha realidade. O que eu quero mesmo é poder começar de baixo, poder começar ajudando as pessoas do meu município, as pessoas que mais precisam, as pessoas que conhecem o meu trabalho, conhecem meus trabalhos sociais e vivenciam comigo o meu dia a dia, conhecem a minha historicidade. Então, tudo isso aí tem que fazer parte da minha vida. Eu acho que é com passos pequenos que a gente consegue chegar longe. Não adianta querer dar um passo maior do que a perna. O resultado não é fácil dormir depois de uma eleição, quando se disputa a eleição. O resultado a decepcionou como resultado? Na verdade, é um pouco, né? Um pouco, porque o que é que eu esperava? Como eu sou uma pessoa muito conhecida aqui nas comunidades, e as pessoas têm uma admiração muito grande pelo meu trabalho, realmente eu esperava que conseguisse chegar no objetivo, né? Mas aí, quando eu olhei para a quantidade de vereadores que estavam disputando as eleições, mais de 600 vereadores. Aí, geralmente, você mora numa rua que só na sua rua tem três pessoas que estão disputando uma eleição. Eu fui numa rua que tinha duas pessoas, pequena uma rua, duas pessoas disputando a eleição é vereador. Ali já dividia, né, a quantidade de votos. Então, assim, mas no final eu me contentei, fiquei feliz porque foram pessoas que votaram, não comprei voto, trabalhei de forma íntegra, de forma honesta, tá entendendo? Fiquei feliz com o resultado no final, e se a gente tem aquela angustiazinha, né, aquele desânimo, como se dissesse, poxa vida, Verdade. eu fiz tudo errado, alguma coisa deu errado, as pessoas não votaram em mim, não acreditaram no meu trabalho. Mas aí a primeira pessoa que tem que confiar em você, no seu potencial, é você mesmo. Levantei a cabeça, é tipo aquela coisa, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E você já está pronta para outra. E é assim que eu sigo, né? E meu desejo é realmente disputar novamente daqui a 4 anos, fazer com que as pessoas conheçam mais o meu trabalho, conheçam quem é Márcia da Salada, entendam verdadeiramente o meu intuito, que não é só uma vendedora de salada, é uma pessoa que tem instrução, tem formação e que quer trazer benefícios para a população de modo geral, né? Porque somos pessoas que precisam. Então, colocar alguém que infelizmente não vivencia a sua realidade, o descaso que você vive na periferia, a falta de respeito, a falta de acolhimento, a questão da falta de inclusão social, não vai resolver o problema. Tem que ser alguém que realmente é de dentro da periferia, que conhece todos esses patamares, que vivenciou isso na pele, tá entendendo? Não pense que, para mim, como vendedor ambulante, é fácil sair de casa todos os dias, 8 horas da manhã até meio-dia, andando. É andando. As pessoas perguntam até às vezes, você para ficar parado em algum ponto? Não, eu saio andando. São praticamente o que 20 quilômetros por dia, porque eu ando 4 horas de manhã, de 8 a meio-dia, e ando no horário da tarde, de 2 da tarde até às 17h30 da tarde. Então, é um percurso longo. Eu não fico parada. Então, eu saio de comércio em comércio. Então, eu conheço cada pessoa que por onde eu passo. E conheço a realidade de cada uma delas. Quando eu chego lá e elas estão tristes porque não venderam nada durante o dia todo,
ou porque fizeram uma venda boa. A intimidade é tanta que eles abrem até a gaveta do caixa e me mostram: "Oh, hoje eu não vendi nada, hoje eu estou triste porque eu não consegui descolar nada, eu tenho um compromisso com uma coisa ou outra." E a gente procura até se ajudar, né? Com uma palavra de conforto para que não venha desanimar, que continue, que insista. Né? Coisa pior já passou, que foi quando começou toda a atividade econômica, aquela questão de você saber diferenciar o que realmente é o teu lucro, o que não é, o que você tem que reinvestir novamente, todos esses critérios, essas dificuldades de quando está se começando uma atividade comercial. Então, o importante é você não deixar as pessoas desanimarem, incentivar sempre, ter sempre uma palavra pronta para acolher, para poder induzi-las a não desistir, tá entendendo? Trabalhar com comércio é muito imprevisível. Hoje eu posso sair vender 100 salada, amanhã eu posso sair e vender 10. É algo muito imprevisível. E como o meu produto ele é perecível, eu tenho que ter todo o cuidado, tá entendendo? Para que o produto saiu, não vendeu, não vai prestar mais para o dia seguinte. Então, tem que ter todo um cuidado, todo um processo de você sair, você estar bem. E comércio, como eu falei, além de ser imprevisível, ele movimenta muito de acordo com a questão do seu acreditar em você. Tem dia que você levanta, você não está bem. Então, se você não está bem, não adianta você querer insistir e dizer: hoje eu vou bater a meta, porque você não vai conseguir. Ele é muito correlacionado à questão da motivação, trabalhar com comércio. Então, se você levanta e você diz: hoje eu vou bater o recorde, vou vender além do que eu estava imaginando, você consegue. Então, tudo isso aí você tem que ter esse potencial e saber se autoanalisar, né? E ter autoconfiança em si mesmo. Onde a empreendedora Márcia da Salada quer chegar? Ah, eu tenho vários sonhos, né? Pretendo ainda esse ano cursar jornalismo, né? Já vou para a terceira, né? Terceira formação. Além disso, pretendo, daqui a 4 anos, disputar as eleições novamente, cumprir com o meu papel perante a comunidade, honrar o meu nome, né? Porque eu tenho um nome a zelar. Quando eu disputo uma eleição, eu quero poder representar as pessoas que estão ali, que votaram na minha pessoa bem. Eu quero chegar e poder agradecer. Não é só chegar daqui a 4 anos: você votou em mim, tá, obrigada, e voto novamente. Não, você tem que ser atuante, você tem que estar ali diretamente interligada a essas pessoas, porque foram elas que te colocaram lá, foram elas que acreditaram no seu trabalho. Então, você tem que procurar fazer e dar o melhor. Então, quero fazer esse trabalho de conseguir chegar na Câmara Municipal, de poder lutar pelas pessoas que mais precisam, de poder fazer um diferencial, um trabalho de resgate das pessoas que estão ali sem esperança, sem perspectiva de vida. É um trabalho que não é fácil, tá entendendo? Principalmente quando você busca trabalhar até com pessoas que são moradoras de ruas, que estão ali sem perspectiva, sem almejar nada, sem desejar chegar a algum lugar. Então, você trazer isso para a realidade deles, de poder chegar, incentivá-los, dar um prato de comida, de você conversar, sentar, se fazer presente na vida deles, tudo isso aí faz a diferença. Tá entendendo? Você tem que ter o desejo de incentivar e ser incentivador dessas pessoas. Você tem que ser exemplo para elas. Então, se eu parasse nesse exato momento, muitos dizem: e você vai disputar a eleição, eu queria que você me apoiasse daqui a 4 anos, a vereador, com os votos que você já teve. Só que eu deixo bem claro para eles: as pessoas que votaram em mim não votaram porque o voto foi comprado. As pessoas que votaram em mim votaram porque gostam do meu trabalho. E são pessoas que são sinceras quando eles dizem: eu vou votar em você porque eu gosto de você. Mas se você viesse pedir voto para outro candidato, eu não votaria. Tá entendendo? Então, existe esse diferencial. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que chegaram até a mim e disseram: gosto da sua pessoa de graça. Porque eu vejo você uma mulher guerreira, você representa muito bem as mulheres batalhadoras, as mulheres lutadoras que estão todos os dias na rua tentando levar o sustento para casa, a mulher que tanto procura, né, mostrar a sua cara, e você faz isso muito bem nas ruas, representando as pessoas que mais precisam. E eu tenho orgulho do meu trabalho, amo o que eu faço, apesar das pessoas dizerem: não, mas você podia estar no escritório trabalhando e tal.
Mas eu amo todo dia passar na porta das pessoas, eu gosto de conversar com elas, eu gosto de olhar nos olhos delas, né? Antes da pandemia, a gente podia até dar um abraço nas pessoas, aquele olhar sincero das pessoas já de idade, que não podiam se locomover, que passavam uma boa parte do tempo nas janelas, parece que elas já sabiam o horário que eu ia passar, ficavam lá esperando. E quando eu passava, fazia questão de me abraçar, sair na porta para me abraçar, ou contar uma história do passado. Então, tudo isso aí faz parte. Às vezes, essas pessoas que eu costumo visitar se sentem sozinhas em 1 milhão. Né? Às vezes estão sozinhas em casa, mas não tem estão em casa com 3, 4 filhos, um neto, mas não tem com quem conversar. Muitas das vezes são pessoas que estão, na maior parte do tempo, habitoladas num celular ou numa televisão e esquecem de ouvir um pouco da história delas. E é isso que eu costumo fazer quando eu ando nas ruas. Eu paro para ouvir as pessoas, porque é isso que as pessoas precisam, de ser ouvidas. Márcia, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Mais uma vez, agradecer demais. Eu espero em algum momento, mais breve possível, experimentar da sua salada, que será um Com prazer certeza. apresentar. Mas antes de encerrarmos a nossa conversa, aqui tem o momento cipuada. Eu digo uma pequena frase ou uma palavra e você também de uma cipuada só responde, ou então de uma cipuada um pouquinho maior. Vamos lá? Vamos. Um lugar, João Pessoa, uma tristeza, uma tristeza. As vidas que se perderam com essa pandemia. uma alegria, Meu trabalho nas ruas. um arrependimento, Um arrependimento. Do que eu não fiz. salada de frutas, Eu amo. um político, Um político hoje. Elisa Virgínia. aborto, Contra. um abraço, Da minha filha. uma saudade, Do meu avô. Deus, É tudo. Márcia da salada, mãe. Dedicada. Márcia, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite e essa conversa muito salutar com você, expondo a sua história de vida, que é belíssima. É, eu só posso lhe desejar sucesso nos seus empreendimentos, naquilo que você vier como empreendedora, como profissional, que você disse que quer fazer jornalismo, vá em frente, busque seus objetivos, deixe os sonhos um pouquinho de lado e trace como objetivos, que eu sempre digo que é melhor ter objetivos do que sonhos, aí que você começa a ter metas. Eu só posso desejar a você tudo de bom e esperar em algum momento a gente bater um papo pessoalmente. Agradecer, Com certeza. agradecer mesmo e deixe sua mensagem para as pessoas. Eu que agradeço por ter participado dessa live. Foi algo muito proveitoso poder falar do meu trabalho, da minha pessoa, da minha opinião, né? Em relação a essa fase tão difícil que estamos passando. E fica aí, né, a perspectiva, né, da próxima semana, né, que já que vai ser injetado uma certa demanda de capital por meio do investimento aí do auxílio emergencial, para que as pessoas que têm comércio possam realmente receber esse valor, né, porque é uma injeção de capital no comércio. Porque quando dá o poder aquisitivo das pessoas terem esse valor em mãos, elas compram. E é isso que o comércio está precisando atualmente, como aconteceu no ano passado. O ano passado, mesmo sendo em pandemia, foi o período que mais eu vendi salada de frutas. Mas não foi porque as pessoas estavam passando por um processo de pandemia, porque as pessoas tinham poder aquisitivo, que era o dinheiro em mãos por meio do auxílio emergencial, para ajudar na venda do meu produto. E muitos comerciantes também tiveram essa mesma perspectiva, essa mesma reação. E é isso que a gente espera para a próxima semana, que realmente ocorra tudo bem, que essa fase passe logo,
que a classe governamental não feche mais os comércios, nos ajude e que saibam realmente cada um ter consciência das suas atitudes e evitar que esse vírus se prolifere se cuidando devidamente. E é isso que eu espero, né? E agradeço demais a oportunidade. Com certeza teremos outras oportunidades. E fica aqui o meu desejo de poder te conhecer pessoalmente, tá certo? É, será um prazer enorme e com certeza nós teremos outras oportunidades de fazer outras lives. Obrigado a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus. Uma feliz Páscoa, Semana Santa. Uma feliz Páscoa para todos. Eu sou Arlindo Caboclo e aqui a Cipualha Nordestina. Um abraço.